Ok, irmãos, mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado aí, todo mundo que está colaborando e ajudando para que a gente possa estar aqui nessa manhã. Eu vou começar a marcar o tempo aqui, porque domingo passado eu estava vendo a hora de eu ficar sozinho aqui, todo mundo embora. Livro de Tiago, parece que de vez em quando a gente precisa ler o livro de Tiago com uma caneleira na canela, porque parece que ele está chutando a nossa canela o tempo inteiro. Quando criança, eu cresci na igreja ouvindo uma música infantil que dizia o seguinte: cuidado, boquinha, no que fala. E aí por aí afora a música depois vai dizer cuidado, olho, boca, mão e pé, cuidado, olho, boca, mão e pé. Mas uma dessas falas dizia cuidado, boquinha, no que fala. Tiago, esse Tiago desse texto de Tiago é o irmão de Jesus, possivelmente uma das primeiras cartas a serem escritas no Novo Testamento. Tiago, depois, junto com Pedro, vai ser um dos líderes da igreja de Jerusalém, E agora, Tiago, ele está falando a alguns irmãos que tiveram alguns problemas na dispersão por perseguição. Eles foram perseguidos e precisaram ir para outros lugares para trabalhar, para cuidar da sua família. Alguém já disse... Alguns estudiosos já dizem isso, que um dos grandes êxodos no mundo, nos dias atuais, tem a ver com perseguição religiosa, étnica e por aí vai afora, ou a procura de água. Então você percebe que isso acontece no mundo hoje, esse êxodo de pessoas por questões de perseguição religiosa. E essa turma, eles estão dispersos, Tiago vai dizer no capítulo 1. E Tiago vai dizer o seguinte: você vai ter provação. E Tiago vai ser muito claro, porque ele vai dizer assim: tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. E ele vai estabelecer as coisas que a gente consegue controlar e as coisas que a gente não consegue controlar. E ele vai dizer assim: e quando a gente tem provação, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque no meio da provação a gente é tentado a pegar atalhos. Por exemplo, Tiago vai dizer sobre o problema da ira. Ele vai dizer assim: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio. Então ele vai dizer assim: no meio da provação, a gente é tentado e a gente vai ser tentado a perder o equilíbrio. A gente vai buscar atalho. E ele vai dizer assim: e tome cuidado com o seu discurso, Tiago vai dizer, porque o nosso discurso, ele tem que estar alinhado com a nossa prática. Lembra da semana passada? É isso que ele vai dizer. E lá no capítulo 1 ele vai dizer que naquela discussão de ver qual era... Desculpa, eu vou abrir aspas aqui, vou exagerar um pouquinho, tá bom? Naquela disposição de discutir dos crentes na cidade, naquelas cidades, qual era a igreja verdadeira e por aí vai afora, ele vai dizer: a religião verdadeira para com o nosso Deus e Pai é cuidar dos órfãos, das viúvas e suas necessidades e manter-se incontaminado do mundo. Mas o versículo anterior, ele vai chutar nossa canela, ele vai dizer assim: quem se diz religioso e não refreia a sua língua, ele é mentiroso. Eu não tive coragem de fazer isso, mas essa semana eu comprei uma camisa do Rolling Stones com aquela língua para fora, e eu vim com ela, mas eu não tive coragem. Comprei mesmo. Mas eu não tive coragem. Uns irmãos lá que jogam truco na igreja. Não pode perder a piada, né? E aí Tiago vai, e agora no capítulo 3, ele vai chegar um pouco mais junto naqueles irmãos. Ele vai dizer o seguinte: o fato da gente passar provação, o fato da gente passar injustiça na vida, o fato da gente viver algumas mazelas na vida, não nos dá direito de sair por aí falando o que a gente acha que deve ser falado. E aí no capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, que é o bloco de hoje, capítulo 3, verso 1 e verso 12, ele vai dizer assim, ele começa no verso 1 dizendo o seguinte: meus irmãos, não sejam de vocês muitos mestres, porque vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com mais... Então, esse versículo, ele é perfeito para comentário nas redes sociais. Ele está dizendo assim: meus irmãos, se fosse os dias de hoje, meus irmãos, você não precisa sair por aí comentando tudo que você vê. Ou ele vai dizer assim: dê a sua opinião se solicitado for.
Você já reparou que na nossa geração, assim, todo mundo é especialista na área jurídica? Todo mundo é pós-doc em Neymar? Todo mundo é pós-doc em Vorcaro? Todo mundo manja de tudo. E aí tem gente que tem a solução para acabar com a guerra no mundo, mas não dobra a coberta quando levanta. E Tiago, ele começa dizendo, você quer dar opinião sobre tudo? Você quer ensinar? E eu brincava com um amigo meu e dizia o seguinte, eu precisava descobrir esse versículo antes de ir para o seminário, porque não teria ido. E ele está dizendo, vocês que ensinam, vocês que influenciam, vocês terão mais rigor no julgamento sobre vocês. Porque a Bíblia está dizendo que a gente vai dar conta das nossas palavras. Percebeu porque eu pedi para você colocar caneleira? Porque Tiago, ele chega e ele fala, você quer dar opinião sobre tudo? Você quer falar sobre tudo? Você quer dizer que nas redes sociais você é pós-doc em tudo? Você manja de tudo? Ele está dizendo o seguinte, lembre-se o seguinte, a gente vai dar conta do que a gente fala. Tinha muita gente querendo ir para frente da igreja naquela época por questões de status. Ele vai dizer assim, vocês querem serem mestres? Então lembre-se que sobre vocês vai ter mais fundamento. Ele começa falando isso. E aí ele continua, ele vai dizendo, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem, ele é o quê? Perfeito. Deixa eu lidar com alguns efeitos da idade aqui. Obrigado, olha só. Mas eu comprei. Queria mostrar para o pessoal. Tá bom, deixa aqui. Então, olha só. Ele vai dizer no verso 2 assim, todos tropeçamos em muitas maneiras de falar. Se alguém não tropeça no falar, tal homem ou mulher é o quê? Então ele está dizendo assim, a maturidade, essa expressão perfeita, é a expressão maduro. Tá bom? É a expressão maduro. Então ele está dizendo o seguinte, há uma maneira de diagnosticar a maturidade numa pessoa. E qual é essa maneira? A forma como a gente? Então falar a coisa certa, no tempo certo, no tom certo. Você consegue? Deixa eu dizer para você. Se você sair por aí e falar que eu falei isso, eu nego. Deixa eu dizer para você, olhe para mim. Essa é uma das minhas lutas. É a sua também? É a sua? Falar a coisa certa, no momento certo, da forma certa. Quantas vezes eu falei para os meus filhos a coisa errada, no momento errado, no tom errado. Quantas vezes eu falei para minha esposa a coisa errada, no momento errado, no tom errado. Então olhe para mim. Todos nós tropeçamos, é isso que Tiago está dizendo. Todos nós tropeçamos. Nós vamos continuar aqui que eu quero tentar te animar, tá bom? Verso 3 vai dizer o seguinte: quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles não nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é como fogo e é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendia todo o corpo de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue. É um mal incontrolável e cheia de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figo? Da mesma forma,
uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Amém. 1666, houve aquilo que é chamado do Grande Incêndio em Londres. O Grande Incêndio em Londres foi algo que marcou a história dos ingleses. 4 noites e 4 dias, 60% da cidade foi destruída. Aquele incêndio basicamente incontrolável em Londres, aquelas 4 dias e 4 noites de 1666. E aí foram descobrir por que aquele fogo começou. As investigações foram a fundo e descobriram que um padeiro de uma padaria, para poder adiantar o serviço, deixou o forno ligado de um dia para o outro. Aquilo foi suficiente para acabar com 60% de Londres. As nossas palavras, ela tem o poder de acabar com as pessoas ou direcionar a vida das pessoas. Um simples forno que a gente deixa ligado pode acabar com uma cidade. E eu e você falamos que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas será que Jesus também é o Senhor da nossa fala? 25% dos ensinos de Jesus fala sobre mordomia. Jesus fala sobre como nós usamos o dinheiro, como nós usamos o tempo, como nós usamos o nosso corpo, como nós usamos os nossos relacionamentos, mas Jesus também fala como nós usamos as nossas palavras. A revista Science, ela diz que a média geral do ser humano, ele fala 16, ou digita, entre falar e digitar, 16 mil palavras por dia. Eu devo falar um pouco mais. 6 milhões por ano. Ou talvez numa média de 70 anos de existência, a gente vai falar por volta de 470 milhões de palavras ao longo da vida. E a Bíblia diz que as nossas palavras, elas podem influenciar as pessoas. Conforme Tiago disse, ela é como aquela faísca de fogo, pode incendiar. E os ingleses experimentaram isso muito bem em 4 dias e 4 noites em Londres. 60% de Londres foi dizimada com aquele fogo. A nossa fala pode botar fogo nas pessoas e ser mola propulsora para que elas avancem na vida ou para que elas se sintam derrotadas o resto de suas vidas. Há um grande escritor brasileiro, e ele é um dos candidatos agora à presidência da República, por um partido político pequeno, e ele diz que grande parte da vida dele ele gastou, grande parte da sua vida ele gastou escrevendo livros para provar para o pai dele, que já tinha morrido, que ele não era burro conforme o pai dele falava que ele era burro quando criança. Ele cresce ouvindo: você é burro, você não vai dar em nada. E agora, com quase 60 anos de idade, ele ainda está escrevendo livros para provar para o pai dele, que morreu há 30 anos atrás, que ele não é burro. As nossas palavras, elas podem marcar as pessoas, ou elas podem ser mola propulsora para que as pessoas alcancem os objetivos dos quais Deus colocou de antemão para cada uma delas. E agora Tiago vai entrar e ele vai dar algumas características. Ele vai dizer que a nossa fala, a nossa língua tem o poder de dirigir. Ele fala assim: quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal por inteiro. Se você vê a foto, pode colocar a próxima, a foto de um freio de cavalo, essa é a ideia do freio do cavalo. Aquilo que vai dentro da boca do cavalo. E se você já andou de cavalo, tem algumas pessoas aqui que andam, né? Que treinam, que levam isso a sério. Aquele pequeno instrumento, ele é capaz de controlar todo o animal, toda aquela força do animal, toda aquela potência do animal. Aquele pequeno instrumento é capaz de dirigir. Tiago vai dar o exemplo no verso 3 e verso 4, primeiro do freio do cavalo, e daqui a pouco ele vai dar o exemplo do leme do navio. Aquele pequeno leme, ele é capaz de conduzir aquele grande navio. Aqui tem um timão,
E lembra do leme do navio? Lembra? Deixa eu te contar uma história. 1941, a Alemanha se gabava do seu grande navio Bismarck. Um grande navio que fez bastante estrago nos 8 meses de existência. A tripulação desse navio era de 2.200 pessoas. E dia 27 de maio de 1941, no litoral da França, sem querer, os inimigos lançaram uma bomba, e aquela bomba pegou aonde? No leme do navio. Aquela grande potência, o navio Bismarck, em 1941, ele foi bombardeado. E ali eles foram derrotados no litoral da França. Sabe por quê? Porque sem querer aquela bomba pega o leme do navio e aquele navio fica sem direção. Daí o exército francês soltou um slogan que eles usam até hoje no exército, que diz o seguinte: lábios soltos afundam navios. Lábios soltos afundam navios. A ideia de Tiago é que a nossa fala, ela tem poder de direcionar a vida das pessoas, dirigir a vida das pessoas, e a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Deixa eu dar um exemplo. Você chega lá no seu trabalho e tem aquela reunião de avaliação. Já viu aquela reunião de avaliação? E aí o seu gerente, porque você não alcançou a meta, e aquelas metas são cada vez mais esticadas, ele não alcançou e ele te descascou na reunião. Ele te descascou na reunião. Você passa um dia péssimo no trabalho. Você chega em casa cansado, estressado, e aí a sua mulher fala alguma coisa que não deveria para você. Aí você descasca a sua mulher. A sua mulher fica brava e descasca o seu filho mais velho. O seu filho mais velho, para compensar isso, vai e descasca o filho mais novo. E aí o filho mais novo vai descascar quem? O cachorro ou o gato? E descasca o cachorro e o gato. E daqui a pouco o cachorro e o gato vai descascar os brinquedos, a parede. Ele está dizendo que a nossa fala tem o poder de dirigir. Lábios soltos afundam o navio. Mas a nossa fala, ela tem o poder, Tiago vai dizer que ela tem o poder de destruir as pessoas. Semelhantemente, a língua é como um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Em 2021, na Califórnia, teve o grande incêndio Dix Fire, onde esse incêndio durou 6 meses. Esse incêndio acabou na Califórnia com 258 mil hectares. Durante 6 meses, os americanos eles tentaram conter esse incêndio. Foram necessários para reconstruir aquela parte da Califórnia cerca de 540 bilhões de dólares. Mas sabe o que aconteceu? Um morador de um grande condomínio resolveu rastelar as folhas secas do seu quintal. E ele teve uma ideia genial. Ele fez um monte de palha. E ele colocou o que naquela palha? E era uma época de muitos ventos. Aquela fagulha deu um prejuízo aos cofres dos Estados Unidos de 548 bilhões. A nossa fala pode destruir uma pessoa. A nossa fala pode destruir uma família. A nossa fala pode destruir uma empresa. A nossa fala pode destruir uma igreja. São faíscas que eu e você precisamos tomar cuidado. Faísca que podem incentivar a vida das pessoas. Eu elenquei algumas aqui que a gente poderia dizer, algumas dessas faíscas. E aí você pode me ajudar lendo aí, quem quiser, tá bom? Primeira delas, a primeira faísca qual é? Fofoca. Qual é a? Fofoca. Você não sabe o que é isso, eu também não sei. Breaking news. Provérbios 6, de 16 a 19. Alguém leia para mim, por favor, aí. Alguém participe e das outras leituras também. Alguém que não é fofoqueiro. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta. Opa, peraí, vamos lá. Existem o quê? 7 coisas que o Senhor Deus detesta.
Continua. Pode tolerar. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que produz mentiras e a pessoa que coloca brigas entre amigos. Ok. 6 coisas o Senhor detesta. A 7ª ele abomina. Sabe essa expressão hebraica abomina? Da ânsia de vômito em Deus. O que Deus não gosta? Primeiro, o que falou o texto aí? Primeiro, olhos altivos. Eu sou melhor que você. A gente não fala, mas se sente. Deus não gosta dessas coisas. Segunda, qual é? Língua mentirosa. Deus não gosta dessas coisas. Por quê? Se a gente está mentindo, quem é o pai da mentira? Quem que é o nosso padrinho nesse processo de falar mentira? Quem é? O lapeta. Entendeu? É o capeta. Terceiro, o que ele diz aí que Deus não gosta? Está na Bíblia. Mãos que derrama sangue inocente. Então a gente não rouba celular, derrama sangue inocente para curtir o final de semana. Deus está dizendo que Ele não gosta disso. Quarto. Coração que trama planos perversos. Coração que trama planos? Palmeiras. Só faz perversidade com a gente. Quinto. Pés que se apressa a fazer? Agora ele vai dizer assim, só que tem uma coisa que Deus... Da ânsia de vômito em Deus. Da ânsia em Deus. Qual que é? A última. Semear discórdia. Quando a gente semeia discórdia, isso dá o que em Deus? Ânsia. Sabe aquele negócio de que você vai para Campos do Jordão, na serra, e você vai no banco da frente do carro, e aquele negócio começa a ficar ruim? Sabe? Gente que semeia discórdia gera em Deus esse tipo de sentimento. Que Deus nos livre de gerar esse tipo de sentimento em Deus. Amém? Amém. Na família, no trabalho. Fake news espalha conflito e confusão. Alguém leia Provérbios 26:20. Sem lenha na fogueira, o que acontece com o fogo? E a segunda parte do versículo diz o quê? Sem o caluniador, o que vai fazer? Não fica repostando coisa que você não tem certeza. Não fica passando para frente coisa que você não tem certeza. Aliás, sequer reposte coisas de pessoas que você não conhece de verdade. 2024, no Guarujá, uma mãe de 3 filhos foi morta, sabe por quê? Postaram algo na internet dizendo que ela tinha abusado dos filhos. Ela era empregada doméstica, o marido dela tinha abandonado ela cuidava de 3 filhos numa favela perto do Guarujá. Sabe o que a favela fez com ela? Lixou ela, matou ela. E depois de 2 horas descobriram que era mentira. Tem 3 crianças que não tem mãe, não tem pai, por causa de uma mentira, uma fake news. Não passe para frente, não poste coisas que você não tem certeza. Não faça isso. O que Provérbios está dizendo é o seguinte: se não tiver fogo, apaga. E se não tiver o receptor, o que vai acontecer com a calúnia? Vai? Mas eu achei lindo, foi sem querer. Não. Não faça isso. Terceiro, outra faísca, qual é? Murmuração. Alguém leia Filipenses 2, 14 a 15. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração. Fazei todas as coisas sem o quê? Queixas e discórdia. Teve um povo, deixa eu dizer para você, teve um povo que ficou 40 anos no deserto e não entrou na terra prometida, sabe por quê? Por quê? Murmuraram. Imagina você morar num lugar que você ganha
comida, água e a sua roupa não estraga. E aí sabe o que o povo dizia? Maná de novo? É esse modelo aqui da Zara do deserto. Esse povo não entrou na terra prometida, e um dos pecados que o texto é claro com eles, que eles não entraram na terra prometida, é porque eles murmuraram. Agora olha para mim, presta atenção no que eu vou dizer. Existem bênçãos que não chegam na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente usa os nossos lábios não para glorificar e agradecer, e sim para murmurar. E aonde a gente murmura, Deus não abençoa. Deus não vai abençoar. Aonde a gente murmura, Deus não vai abençoar. Eu tirei a foto, mas eu não peguei a autorização dele para trazer, por isso que eu não vou postar. Você sabe que agora eu sou brother de clínica médica. Eu faço exame a semana inteira. E tem a clínica Sul ali perto da Andrômeda, uma clínica na esquina perto do McDonald's, e que tem um estacionamento de carro na frente. No estacionamento de carro na frente tem o senhor Alberto. O senhor Alberto é um carioca, moreno, e ele é todo desenrolado, mas ele está no estacionamento e ele é cego. Ele enxerga muito pouco, muito pouco. E aí, como eu sempre estou naquela clínica, o senhor Alberto, quando eu chego, eu falo: senhor Alberto, precisa que eu manobre carro? Eu gasto um tempo lá ajudando ele a manobrar os carros. E aí, essa semana, ele chegou e eu vi ele fazendo 3 vezes, 4 vezes comigo também. Eu cheguei, eu saí do carro, ele impôs as mãos na minha direção e começou a falar palavras de Deus para mim. Ele é cego. Ele paga aluguel do estacionamento. Possivelmente as pessoas enrolam ele muito, porque ele não consegue enxergar, não consegue ler. A gente desce do carro, a gente anota a placa do carro e o horário que a gente entrou e o horário que a gente saiu, e ele não tem uma tabela de frete, ele cobra qualquer coisa. Mas sabe o que eu reparei nas 4 pessoas quando eu cheguei lá na última quinta-feira? Ele impõe as mãos sobre as pessoas, ele ora por todas as pessoas. Ele chegou para mim, ele botou a mão na minha cabeça, e foi um negócio arrepiante. Ele falou: nenhuma doença vai te pegar, e começou a falar palavras de Deus para mim e tal e tal. Eu quase cancelei a consulta. Deixa eu te dizer, o cara é cego. As pessoas enrolam ele o tempo inteiro. O cheiro dele não é bom. Não vai falar para ele quando você for lá. Sabe o que ele faz com a gente? Ele usa o ponto dele, a limitação física dele, e ele está o dia inteiro orando pelas pessoas. Dá para entender? É isso. É gente que não olha para a sua limitação, mas ele olha para as possibilidades que Deus está colocando na mão dele para abençoar o máximo de gente possível ao seu redor. Ele poderia dizer: olha a minha vida, eu sou cego, a vida não me é favorável, eu fico nesse negócio aqui. E essa semana eu descobri, porque eu vou correr atrás dos babados, que de vez em quando ele dorme lá. Pá. Dá para entender? Existem bênçãos que não chegam até nós. Sabe por quê? É porque a gente só usa as nossas limitações e os nossos lábios para reclamar e não para agradecer. Xingamento fere pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Efésios 4:29, o que diz lá? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Nenhuma palavra, você poderia trocar no texto, nenhuma palavra que cheira mal. Essa é a ideia da palavra torpe. Nenhuma palavra que cheira mal saia da nossa, mas saia da nossa boca o quê? Sai da nossa boca o quê, irmãos? Está no texto. Que for o quê? Útil. Útil para edificar. Alguns de nós crescemos em famílias que a prática dessas famílias era xingar o dia inteiro. A gente precisa mudar isso, amém? Aprenda uns palavrão evangélico. Fugitivo de Sodoma. Estátua de sal. Ou talvez, ao invés de falar a palavra que cheira mal para os outros, a gente faça como Alberto: abençoe pessoas, amém? Abençoe pessoas. Abençoe pessoas.
Ele continua, ele vai dizer sobre esse cheirar mal, no versículo 6, que ele diz assim: assim também a nossa fala, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina por inteiro, incendia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É interessante que ele vai usar o vale de Rinom, que existia ali em Jerusalém. Esse vale ainda existe até hoje, a utilidade dele não é a mesma. Esse vale de Rinom é a expressão que eles usavam para o Guena, para o inferno. Nesse vale de Rinom era uma espécie de lixão de Jerusalém. Então eles jogavam lixo, jogavam resto de animais. No passado, alguns povos queimavam as crianças vivas ao deus Moloque. Crianças que vinham com alguma limitação física, eles queimavam nesse vale. Então esse vale em Jerusalém, esse vale de Rinom, ele tinha fogo o ano inteiro, era o lixão de Jerusalém. E aquilo fedia muito, aquilo cheirava muito mal. Alguns corpos eram jogados ali. Alguns historiadores vão dizer que alguns ladrões, quando eram crucificados, os seus restos mortais eram jogados no vale do Rinom. Então quando falava assim, o inferno é o vale do Rinom, cheirava mal. Qual é a palavra que Tiago está usando para quando a gente não usa os nossos lábios para abençoar e se amaldiçoar? Palavras do vale do Rinom. Inferno. Inferno. A nossa casa pode ser o céu ou pode ser o inferno. A gente precisa saber usar as nossas palavras. As nossas palavras. Amém, irmãos? Amém. 3. A língua ela tem o poder de dominar. E o texto vai dizer o seguinte: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domado por uma espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. Você já reparou isso? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olhe para mim, porque isso, eu sei que você não tem essa luta. Como que constantemente eu preciso ligar o cérebro antes de abrir a boca? Como é difícil. Como é difícil. O Josemar Bessa vai dizer o seguinte: se você pudesse comer as suas palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Se a gente pudesse comer as nossas palavras, a nossa alma seria nutrida ou... Então Tiago, ele vai na canela e ele fala, é isso, a realidade é essa, a gente precisa lidar com isso na nossa realidade. Agora não é só uma notícia, como que a gente pode transformar a nossa fala? Primeiro lugar, reconheça a sua... Atrasou o salário esse mês, aí deu B.O. Primeiro, reconheça a sua... Fale alto, reconheça a sua... Nós precisamos reconhecer que nós temos o quê? Dificuldade. Numa reunião na empresa, a gente fala o que não deveria. Lá em casa, a gente fala o que não deveria. Hoje cedo, para sair da igreja, você falou que não deveria. Eu estava conversando com os irmãos aqui, aí o que eu falei? Lembrei do que eu vou pregar. Não posso continuar a conversa. Correto? Reconheça que nós temos o quê? Dificuldade. Isso é importante reconhecer. Reconhecer a nossa dificuldade. Olha o que Provérbios 15:1, vamos ler juntos, vamos lá. Provérbios 15:1 vai dizer: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha só, meu pai tem 76 anos. Eu vou falar um negócio que é meio estranho para vocês. Você tem 27? Você já viu alguma vez seu avô bravo? Não. É um negócio até meio de Nárnia assim. Fala, não é possível que esse cara é ser humano. E eu, quando era mais novo, eu achava meu pai muito lerdo. Mas pai, como é que você é lerdo? Não é. Ele raramente respondia às pessoas na hora. Parava, saía de perto, e às vezes nem respondia. E olhem que eu vou falar um negócio para você. Na sua família não tem tia fofoqueira como na minha. A minha tem mais. A minha tem mais. E eu nunca via ele no meio de confusão. E nem respondendo os outros mal. Ele me bateu 2 vezes, eu lembro até hoje. Onde foi, como que foi, a intensidade que foi, e como que foi, tudo, e não deu para processar. Nunca vi. A resposta calma desvia, mas a resposta
Faz o quê? Eu não sei se na sua casa com a sua mulher você já fez isso. A culpa é sua, 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 a culpa é sua. E daqui a pouco é aquela tragédia. Agora olha o que o Salmo 141, 3 diz: coloca, Senhor, uma guarda na minha boca e vigia a porta dos meus. Quem está falando isso? Davi. E Davi é o homem segundo o coração? E o que ele diz? Leia comigo forte, vamos lá? Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então o Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, ele está dizendo: coloca, Senhor, o que na minha boca? Na minha tem que colocar um guarda com bazuca. Na sua também. O homem segundo o coração de Deus está pedindo para Deus o seguinte: coloca na minha boca o quê? Guardas. Coloca guardas na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. É isso que Davi está dizendo. Paul Tripp, no seu texto Guerra de Palavras, ele vai dizer o seguinte: olha esse texto, o que ele diz: examine o seu fruto. Qual é o fruto produzido por sua comunicação? Você leva os outros a se sentirem encorajados, esperançosos e amados? Suas palavras levam ao perdão, reconciliação e paz? Sua comunicação transmite sabedoria e encoraja a fé? Ou as suas palavras levam ao desestímulo, à divisão, à condenação, à amargura ou a... O que as nossas palavras geram nas outras pessoas? O primeiro passo que eu preciso dar é reconhecer as minhas dificuldades. E talvez nessa manhã alguns de nós vamos precisar de um autoexame. E se você é como eu, o autoexame não é suficiente, você precisa de amigos. Amém? 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 Você precisa de gente que você chegue para a pessoa e fala assim: quando eu falo, isso te abençoa ou acaba com você? De vez em quando a gente precisa ter coragem de chegar para a nossa esposa e perguntar isso. De vez em quando eu estou muito alegre, eu faço isso. A minha fala te abençoa ou te arrebenta? O jeito que eu falo com você te faz ser uma mulher de Deus ou menospreza a sua identidade diante de Deus? É isso que o Paul Tripp está dizendo. Mas não só isso, Tiago vai dizer que a gente precisa tomar cuidado com a nossa fonte, aí a gente precisa renovar o nosso coração. O próprio Jesus vai dizer, já estou caminhando para encerrar, o próprio Jesus vai dizer, a boca fala o que está cheio, normalmente a gente fala aquilo que está dentro do nosso coração. Provérbios vai dizer, acima de tudo guarde o quê? Seu coração. E aí Tiago, ele vai fazer uma referência lá no final do texto, a um relato do Antigo Testamento. Quando ele fala da mesma fonte, não pode sair água doce e água salgada. Você já reparou isso? A gente fica aqui, né? A gente canta louvores tremendo, não sei o quê. Aí a gente sai daqui, chega no trânsito, alguém fecha a gente fala filho de Belial. A gente precisa avaliar a nossa fonte, ele está dizendo. E ele vai citar um texto, agora Tiago vai fazer uma referência a um texto do Antigo Testamento, Êxodo 15, 24 a 25. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e esse lhe indicou um arbusto. E ele lançou na água e essa se tornou o quê? Boa. Ele pega um arbusto, ele pega um madeiro, uma madeira, e ele bate na água. Teve uma vez que no seminário que eu estudei, no acampamento do seminário, um belo dia que a gente estava no acampamento, todo mundo começou a passar mal com intoxicação alimentar. Intoxicação. E a gente foi ver a comida, o problema não era a comida. Estou falando de ali 200 alunos. Então a gente resolveu no acampamento ir até a caixa d'água. Quando a gente foi ver a água da caixa d'água, eu não vou citar o que tinha ali. Não era muito legal. A gente tomou água suja, contaminada. Aquilo contaminou e a gente foi parar no hospital. Muitas pessoas foram parar no hospital, inclusive eu. O que o Tiago está dizendo aqui é que a gente precisa conferir a nossa fonte, aonde a gente bebe água.
E ele está dizendo aqui, a gente precisa guardar o nosso coração. E esse povo aqui de Êxodo capítulo 15, eles atravessaram, eles estavam no deserto, Deus o tirou com a mão poderosa do Egito, e agora eles chegam numa esquina da vida, em Mara, e eles não têm água, eles começam a reclamar para Deus, e aí Moisés pega um madeiro e bate na rocha, e aquela água ela se torna água potável. Para a gente renovar o nosso coração, a gente precisa ir para aquele que deu a sua vida no madeiro. Jesus. Durante a crucificação de Jesus, um dos soldados disse assim: ninguém jamais falou como ele. Ninguém jamais falou com ele. O último slide, eu quero te contar uma história e eu encerro. Sobre renovar o nosso coração. O último, por favor. Tem mais um? Não? Não tem não? Deixa eu ver. O último slide é uma foto do Eugene Peterson e seu filho Leif Peterson. E é interessante que no velório do Eugene... legal, obrigado. O Eugene Peterson é esse cara aqui. E esse cara é conhecido como o grande mentor do Bono Vox, do YouTube. Conversas longas com Bono. E aí o Eugene, ele tinha uma mania. Todo dia ele ia na cama dos seus filhos. Todo dia. E esse seu filho aqui, o Leif, ele conta no dia do velório do Eugene Peterson, ele diz o seguinte, que todo dia o seu pai ia na sua cama e dizia o seguinte: Deus te ama, Deus está do seu lado, Deus vai te acompanhar, Ele nunca vai te abandonar. Durante 27 anos que o filho ficou na casa, todo dia, o Eugene Peterson ia na cama do seu filho e dizia: Deus te ama, diga comigo. Deus está do seu lado, Deus vai te acompanhar, Ele não vai te abandonar. Durante 27 anos da vida dele, todo dia, o Eugene chegava na cama do Leif e dizia isso. E o Leif diz que, em alguns momentos, ele fingia que estava dormindo. Todo dia. E o Leif descobriu o seguinte: meu pai sempre pregou esses 4 pontos, com palavras diferentes, em textos diferentes. Mas meu pai, todo dia, ele ia na minha cama e ele dizia o seguinte: Deus te ama, Deus está do seu, Deus vai te acompanhar, Ele nunca vai. E agora esse filho nunca mais vai esquecer disso. Nunca mais. Reconheça que você tem problema. Renove a sua fonte, não deixe essa caixa d'água suja, lave essa caixa d'água. E não esqueça o seguinte: Deus nos ama, Deus está do nosso lado, Deus vai nos acompanhar e Deus nunca vai nos abandonar. Essa é a verdade. E aqui eu queria fazer um desafio com vocês e assim eu encerro. Eu já aceitei isso. Eu vou lutar essa semana para fazer 2 coisas: para não murmurar e não falar mal de ninguém, nem do governo. Essa semana eu vou lutar com 2 coisas: eu não vou reclamar e eu não vou falar mal de... Está comigo? Está comigo? Estão comigo? Estão comigo? Fica em pé quem está comigo. Quem não está é os fofoqueiros. Agora presta atenção numa coisa. Diga assim: Deus me ama. Deus está comigo. Deus não vai me abandonar. Agora eu quero que você lembre pessoas que fizeram mal para você essa semana que passou. E eu e você, nós teríamos todas as justificativas para falar mal dessas pessoas. E a gente vai pedir para Deus agora: me ajuda com meus lábios a abençoar essas pessoas. Amém? Amém. Me ajuda a abençoar essas pessoas. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Renove a sua fonte. Vai na fonte certa. Limpa essa caixa d'água. É que lá na sua casa você tenha o hábito de chegar para os seus filhos na cama e falar: Deus nunca vai? Ele sempre vai te
nossos lábios, nossos lábios, nossos lábios. Eu acho que meus filhos não vão falar isso de mim, porque eles já me viram bravos por aí. Eles já me viram falando coisas pesadas por aí. Pesadas por aí. Eles não vão poder contar a mesma história que eu contei do meu pai. Mas a minha oração é que essa semana eu não murmure de nada nem de ninguém. Amém? De nada nem de ninguém. E quando alguém pisar no meu e no seu calo, a gente vai e lava a nossa caixa d'água e a gente vira para a pessoa e diz: Deus te ama. Deus não vai te abandonar. Sabe por quê? Um dia Maria ficou grávida e eu fico imaginando as fofocas em Jerusalém de Maria grávida. Jesus nasceu numa família que a sua mãe foi vítima de fofoca. Imagina. E aí Jesus, quando morreu na cruz por mim e para vocês, os caras não aplaudiram ele. Os caras judiaram dele. E ele vai dizer o seguinte: Pai, perdoa por quê? Fonte certa. Usar os lábios para coisa? Se Jesus te ama, Ele está contigo, Ele não vai te abandonar. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe.